Ô, gente, eu estava esperando uma advogada analisar a defesa do Bolsonaro e a Liana Cirne Lins, que é doutora em Direito Público e professora universitária, analisou. E a defesa do Bolsonaro foi de uma profunda incompetência. Chega a ser risível. Ela deu risada de partes da defesa. Eu também dei risada de partes da defesa. Então, pegue sua pipoca, vamos rir juntos, porque se o Bolsonaro não está preso ainda, a defesa só prova que o grau de incompetência deles é quase tão grande quanto o grau da incompetência do próprio Bolsonaro e de seus aliados, né? A notícia boa é que isso deve acelerar o processo, porque o tumulto jurídico que eles queriam criar provavelmente vai ser quase todo descartado. Vamos ver e comentar. Por que você considerou a defesa do Bolsonaro tão fraca como você me disse pelo WhatsApp? É muito fraca. Eu estava esperando a defesa até com uma certa ansiedade, eu estava ansiosa para ler a defesa, para ver qual seria a tese que eles iam utilizar para a defesa. Ontem eu já tinha comentado que a estratégia sempre seria causar tumulto processual, mas nem isso ela consegue fazer. É uma defesa muito fraca, que não nega os fatos imputados e que não afasta o núcleo dos artigos 359L e 359M, que é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a de golpe de Estado, não nega o fundamento jurídico, ela é muito fraca. Ela se limita a invocar aspectos processuais superados, que se ela trouxesse aspectos processuais novos, mas ela traz aspectos processuais superados, sem fundamento. Então, por exemplo, o pedido para que o julgamento seja pelo pleno do STF não encontra fundamento no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O pedido aí gasta uma quantidade inominável de páginas dedicadas a falar da nulidade do inquérito das fake news e das milícias digitais. Passa mais tempo falando da nulidade do inquérito das milícias digitais das fake news do que enfrentando o mérito da denúncia. Qual o caso? O consultor para a defesa foi o próprio Bolsonaro para ficar gritando contra o processo das fake news? Ai, gente, não dá. É impressionante isso. Invoca a violação do princípio do princípio acusatório, pede a aplicação do juízo de garantias, que também já foi superado no julgamento de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, em que se decidiu que não se aplica o juízo de garantias no Supremo Tribunal Federal, aí pede a aplicação do juízo de garantias, fala que houve violação do princípio acusatório, tudo isso para ensejar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, mas a questão da suspeição do ministro Alexandre de Moraes também já foi superada. Então, ele foi julgado juiz natural do caso. Então, tudo isso já foi superado. A defesa tem 129 páginas, Léo. A defesa tem 129 páginas. O mérito, que é propriamente a defesa, quando começa propriamente a defesa, na página 100. 99 páginas de embromation. Isso daí só vai conseguir que o rigor dos juízes seja ainda maior. Você imagina você ler 99 páginas de embromation? De enrolação? Eu falo aqui como professor, quando um aluno enrola durante 3, 4 páginas, eu já começo a ficar chateado. Já começo a ficar aborrecido, já vai tendendo a nota a cair. Você consegue imaginar os advogados ficarem enrolando por 99 páginas? Na página 100. Na página 70, começa a pedir a nulidade da delação premiada de Mauro Cid. Esse é um dos trechos assim, em que eles dedicam mais a energia. Só que a delação premiada, o que eles dizem da delação premiada do Mauro Cid? Que ela não foi voluntária e que ela é constituída por mentiras e omissões. O que eles, obviamente, né, eles constroem a peça conforme o interesse deles, isso aí é um dever da defesa, inclusive, né, como disse o Alex. Mas é interessante porque a delação de Mauro Cid, na denúncia da Procuradoria-Geral da República, ela está toda entrelaçada com outras provas. Até porque não se pode considerar apenas a palavra do Mauro Cid, que não é lá muito confiável, nunca foi. Agora,
e nenhuma delação pode ser tomada apenas com a palavra da pessoa. A palavra da pessoa leva a provas. Isso é um aspecto importante da delação, que foi meio que esquecido na época da Lava Jato, quando a delação virava prova, né? E nunca deveria ter sido assim. A delação a delação, ela deve levar as provas, mas a delação não é ela em si mesma uma prova. Entenderam a diferença? Então o que importa da delação do Mauro Cid é o que no que ele fala pode ser comprovado com provas materiais do celular dele, do Anderson Torres e tudo mais. Uma outra coisa, a tese não foi dada da vontade. Estão sugerindo o quê? Que eles estão endossando, os advogados, a tese do Bolsonaro, que teria sido por tortura? Tortura que o Bolsonaro gosta, né? Mas ele está cometendo um crime de difamação aí. Né? Se eles estiverem insinuando isso daí. Não sei se estão insinuando isso daí. Valeria a pena você perguntar, o que você quer dizer aqui com essa história de que não foi livre e espontânea vontade? Agora, se eles quiserem dizer que ele fez isso para livrar a cara do pai e da esposa e diminuir a pena dele, é verdade. Mas toda a delação é feita assim. A pessoa está tentando diminuir a própria pena ou de outros. Com outras provas de WhatsApp, com outras provas de outros depoimentos, como, por exemplo, o do general Freire Gomes, o do brigadeiro Batista Júnior. Né? Então, há uma série de questões. Tem alguns momentos que chega a ser cômico, então, pitadas de humor dentro. Com certeza, pegue sua pipoca, porque humor tem bastante. Da defesa. Por exemplo, a defesa critica o uso da teoria do domínio do fato no mensalão. Isso é uma pitada de humor, eu diria. E só um ponto, Liana, só para não perder. Essa teoria do domínio do fato, ela não é aplicada no caso do Bolsonaro, até onde eu sei. Ela está sendo aplicada pela PGR, não? Não é. Porque eles estão alegando que se busca uma responsabilidade objetiva na seara criminal, e aí eles invocam a teoria do domínio do fato, a teoria do domínio do fato, como se ela estivesse sendo aplicada nesse caso, mas ela não está sendo, e daí faz uma crítica ao uso da teoria no mensalão. Ai. Ou seja, bem bolsonarista mesmo. Inventa coisas, né? Como o Bolsonaro inventou em relação às vacinas. Começou a dizer que... Lembram que o Bolsonaro falou que vacina de Covid poderia causar AIDS? Vocês lembram disso? Mentira pura. Fantasia pura. Aí o advogado do Bolsonaro inventa que está sendo usada uma teoria que não está sendo usada. Eu acho que vai ser assim, vai ser delicioso ouvir o Flávio Dino ou o Alexandre de Moraes virando para o advogado dizendo: fulano, você disse que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal usou essa teoria. Não usou, não. Tchau. Descartou. Isso chega a ser irônico. Outra coisa que eles fizeram foi citar uma coluna do Hélio Gaspari, citando Hélio Gaspari, quando Hélio Gaspari disse que não houve... Isso aí também foi uma pitada de ironia, na minha opinião. Quando o Hélio Gaspari disse que não houve tentativa, que só houve plano. Usando argumento de autoridade que não é... que é uma falácia. Putz, não dá. E aí, gente, quem a essa altura do campeonato não entendeu que houve tentativa de golpe, que houve tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não está acompanhando discussão nenhuma sobre a denúncia da PGR, porque está muito bem configurado que houve tentativa, não houve simplesmente plano, houve tentativa. E aí, quando chega finalmente no mérito, lá na página 100, de 129 páginas, o que eles falam? Falam que não houve restrição ou impedimento dos poderes constituídos. Mas isso só haveria se o crime tivesse sido consumado. E o núcleo jurídico do crime não é consumação do golpe de Estado ou consumação da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O núcleo jurídico do crime é a tentativa. Eu vou explicar de uma forma que eu acho que vai ficar bem simples de entender. Imagine alguém ser acusado de tentativa de assassinato. Aí, na defesa, o advogado dizer: mas fulano, o cara não morreu. Aí, a acusação vai dizer: mas a gente não acusou de assassinato, a gente acusou de tentativa de assassinato. Aí o advogado diz de novo: mas não morreu. Tá ali, tá vivo. Tem batimento cardíaco. É a mesma coisa que ele tá fazendo aí.
Eles disseram que não foi consumado. Se tivesse sido consumado, não tinha Supremo. Os ministros supremos já tinham sido destituídos. Nós já estaremos em um governo militar. O Bolsonaro estaria presidindo um governo militar. A gente está podendo julgar os golpistas porque o golpe deu errado. Porque fracassou. E a tentativa ficou configurada. E eles não trabalham com essa tese jurídica em nenhum momento para afastar, para dizer, olha, não houve tentativa, não houve tentativa. Não, eles, aliás, é tão ruim a defesa, ela é tão fraca, que eles sequer citam o artigo 359-M do Código Penal, que é a tentativa de golpe de Estado. Eles sequer citam o 359-M. Estão tentando esconder. Vai ver porque não tem defesa. Eles mencionam o 359-L, que é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para dizer que não houve impedimento ou restrição dos poderes constitucionais. Mas isso teria acontecido apenas se tivesse sido consumado o crime. E o crime ele foi tentado. Tem uma série de outros elementos. É importante falar também, né, que eles dizem que não houve violência. Não houve violência, mas houve grave ameaça. Inclusive, grave ameaça, para concluir, Léo, grave ameaça admitido pelo general Freire Gomes, quando ele disse que ele sofreu séria intimidação. Séria intimidação, lembrando que houve a carta ao alto comando do Exército pelos oficiais superiores da ativa. Isso foi uma grave intimidação. E aí, ao final, eles citam o discurso do Bolsonaro, a defesa cita o discurso do Bolsonaro do dia 30 de dezembro, em que o Bolsonaro, na opinião deles, admitiria a derrota, o que não aconteceu, mas nesse discurso que eles citam na defesa, tem uma frase que agora, muitas vezes, dentro das 4 linhas, você tem que ter apoio. Então, ele admite que, na verdade, ele tentou, mas não teve apoio. Enfim, a defesa é fraca, não nega os fatos imputados e, juridicamente, não afasta o crime que a denúncia imputa. Gente. Quanta incompetência. Mas, enfim, isso só vai acelerar o julgamento de acontecer. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.